Bem, vamos à resolução da questão. Iam descendo pela Rua da Carioca. Havia ali uma loja de vidraceiro com espelhos de vários tamanhos e também tinha retratos velhos e gravuras baratas. Pararam alguns instantes olhando à toa. Pedro viu pendurado um retrato de Luís XVI. Entrou e comprou-o por R$800. Era uma simples gravura atada ao mostrador por um barbante. Paulo quis ter igual fortuna adequada às suas opiniões e descobriu um Robespierre. Como o lojista pedisse por este 1.200, Pedro exaltou-se um pouco. Então o senhor vende mais barato um rei? E um rei Marte? Há de perdoar, mas é que essa outra gravura custou-me mais caro. Redarguiu o velho lojista. Nós vendemos conforme o preço da compra. Veja, está mais nova. Lá, isso não acudiu Paulo. São do mesmo tempo, mas é que este vale mais que aquele. Ouvi dizer que também era rei. Qual rei? Responderam os dois. O lojista quis ainda ver se colhia algum dinheiro, vendendo-lhes um retrato de Pedro I, que pendia da parede, mas Pedro recusou por não ter dinheiro disponível. E Paulo disse que não daria um vintém para a cara de traidores. Do trecho de Romance Esaú e Jacó, publicado em 1904, Machado de Assis traz à cena tipos e situações que representam o contexto sociopolítico brasileiro do final do século XIX, evidenciando, letra A, as discussões acerca da abolição da escravidão. O texto não está tratando da questão da abolição da escravidão, apesar de ser um contexto até um pouco anterior à publicação do livro, mas de questões políticas, diretamente de questões políticas. Alternativa B, o embate entre diferentes tendências políticas. Nesse caso, duas tendências políticas ficam bem claras, que é a questão monarquista e republicana. Uma questão que na virada do século XIX para o século XX no Brasil era uma questão importantíssima, né? Com a ascensão da república, resquícios da monarquia deveriam ser eliminados, né? O Brasil havia ali os monarquistas que defendiam a manutenção dos aspectos de uma estrutura anterior, os republicanos que acreditavam que a república poderia trazer um novo progresso para o país, e de alguma forma os personagens elencados no texto trazem exatamente esses aspectos, né? Robespierre como republicano, Luís XVI e Pedro I como monarquistas. Alternativa C, a interferência externa das questões nacionais, apesar da questão não trazer diretamente, né, nenhum aspecto ligado às figuras políticas mencionadas relacionadas ao contexto do Brasil naquela época, então não há referência nenhuma à questão de interferência externa na política nacional do Brasil. Alternativa D, a presença de elementos militares na política, levando em consideração que a república no Brasil foi estabelecida por militares, não há uma ênfase desse aspecto no texto propriamente dito. Alternativa E, o engajamento popular nos cargos públicos. Na verdade, muitos cargos públicos eram ocupados pela elite e não por populares. Então, levando em consideração o texto, o diálogo e o contexto elaborado da questão a partir de Machado de Assis e dos aspectos políticos mencionados, a alternativa correta é a alternativa B, o embate entre diferentes tendências políticas, nesse caso, republicanos e monarquistas.